Olá, turma, boa tarde. Aqui é a bolsista Natália do PIBID. Hoje nós vamos estar trabalhando com divisão dos números naturais, né? Nós já trabalhamos soma, subtração de multiplicação e agora divisão, para estar fechando essa parte dos números naturais. Né? A divisão, ela é uma operação matemática utilizada para descobrir como separar uma quantidade em partes, ou seja, fracionar algo. Eu queria que vocês pensassem em uma pizza, né? Quando a gente vai ver uma imagem ou a gente pede uma pizza, ela normalmente vem dividida em 8, né? Tem outros tamanhos e tal, mas o tradicional é em 8. E aí ela é partida e ali 8 fatias transformam-se em uma pizza toda, né? Aquilo ali é uma divisão, é fracionar. Também a gente pode ver como exemplo o Kit Kat ou uma barra de chocolate, que quando a gente abre ele já vem até divididozinho, né? Ali, e a gente quebra um pedaço e dá a alguém, ou vai quebrando e comendo. Aquilo também é uma divisão. Ali, quando a gente faz isso, ali é fracionar, né? Geralmente, o símbolo que a gente usa na matemática são esses dois pontinhos ou essa barrinha. Como podemos ver um exemplo, né? 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 5, 1. Porque se eu tenho uma coisa e eu divido por essa mesma coisa, ele dá um inteiro. Que depois a gente vai estar vendo essa parte, né? E se eu tenho 4 pedaços de chocolate e eu tenho 2 pessoas para dividir, eu tenho eu e um amigo, e eu tenho 4 pedaços de chocolate e eu quero dividir igualmente, então eu vou dar 2 pedaços para ele e vou ficar com 2 pedaços, né? Assim como na adição possui sua operação inversa, que é a subtração, a multiplicação também possui a operação inversa, que é a divisão. Os nomes nos termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto, né? Como a gente está vendo na imagem a seguir, quem é o dividendo é o número 14, aí que é o número que a gente vai estar dividindo. O divisor é por quem a gente está dividindo, né? A quantidade que nós estamos dividindo. O quociente é o resultado. E quando a gente faz essa divisão, normalmente a gente obtém outra outra equação e aí a gente vai ter sim ou a gente vai ter ou não um resto, né? Como a gente vai estar mostrando adiante. Sendo assim, podemos escrever a conta da divisão da seguinte forma: dividendo dividido por divisor, nós temos um quociente. 14 dividido por 2 daria 7, né? Eu tenho 14 lápis. E aí eu quero dividir esses 14 lápis para mim e um colega. Eu e outra pessoa, 2 pessoas. Então eu vou dar 7 lápis para ele e ficarei com 7. E aí não vai sobrar nenhum, né? Que é o resto. Por que não sobra nenhum? Porque 7 multiplicado por 2 é 14. Né? Se eu pegar 7 e multiplicar por 2, dá 14. Observe que na divisão 14 por 2 obtemos uma divisão exata, pois não existe resto. A divisão exata é a operação inversa da multiplicação, pois a multiplicação de quociente e divisor tem como resultado o dividendo, como eu acabei de explicar. 7 vezes 2, 14. Se uma divisão apresentar resto, então ela é classificada como não exata. Por exemplo, a divisão de 37 por 15 não é exata, já que temos um resto diferente de zero. Então, a gente tem 37, 37 maçãs. E eu quero dividir 37 maçãs para 15 pessoas. Então, a gente vai ter que pensar em um número que multiplicado por 15 dê próximo a 37, só que tem que dar menor, não pode dar maior. Então, quando a gente pensa em 2, dá 30, né? 2 vezes 15 dá 30.
Se eu penso em 3 vezes 15 dá 45, então passou de 37. Então eu tenho que usar o 2. Então 2 vezes 15 dá 30. E aí eu faço a subtração, né? E o resto é 7. Então se eu fosse dividir 37 maçãs para 15 pessoas, daria 2 para cada uma e sobraria 7. Por quê? Porque essas 7 não dá para dividir para 15 pessoas. Então, dessa forma, podemos relacionar os termos da divisão assim: quociente vezes divisor mais resto é igual ao dividendo. As regras para dividir números inteiros, perdão, há um erro, é números naturais, gente. É números naturais. Essa foi um pequeno erro. Números naturais. Primeiro, é organizar a operação identificando quem é o dividendo e quem é o divisor, né? A gente vai armar essa continha e aí a gente vai treinar armando ela como arma. Encontre o número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo ao dividendo. Então eu tenho um número dividido por outro e eu tenho que pensar em um número que multiplicado pelo divisor chegue próximo ao dividendo, como a gente fez aqui, certo? Então, 37 dividido por 15, qual é o número próximo multiplicado por 15 que dá 37? 2. Caso o número seja menor que o dividendo, subtraia um pelo outro e continue a divisão com o resto até que não haja mais nenhum número para continuar a divisão. Como, por exemplo, 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 não tem resto, é uma divisão exata, porque eu sei que 5 vezes 8 é 40. Então, quando a gente arma 40 dividido por 8, a gente tem que pensar o número que, se eu multiplicar por 8, vai dar 40, ou perto, né? Então, nesse caso é o 5, e dá exato. A gente vai pegar um exemplo aí, e é dessa maneira que arma, entende? Certo? Eu queria que vocês prestassem atenção nessa armação. Facilita muito para a gente estar até conseguindo fazer, organizar na nossa cabeça e conseguir obter o resultado certinho, tá? Então, primeiramente a gente arma essa divisão usando esse método. E agora temos que descobrir um número que multiplicado por 5 seja igual ou chegue o mais próximo de 60, né? Dos critérios de divisibilidade, sabemos que os números terminados em 0 são divisíveis por 5. Assim, chegamos à conclusão de que o resto dessa divisão é 0, ou seja, a divisão foi finalizada e é exata. Então, 60 dividido por 5, a gente sabe que é exato por quê? Porque todo número terminado em 0 é divisível por 5 ou por 10. Mas não, por 5 sempre vai dar 0. Né? Então, o número multiplicado por 5, que dá 60, é 12. Porque 12 vezes 5 é igual a 60. Dividindo outro número, outro exemplo, né? Vamos novamente, a gente arma. E aí, eu vou tá passando uma atividade para vocês. No final, eu queria muito que vocês armassem todas as continhas assim. Não precisa me mandar nem nada, é só para treinar para vocês mesmos, certo? Que vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Então, 35 dividido por 2, né? Precisamos agora imaginar um número que multiplicado por 2 seja igual ou chegue o mais próximo possível. E esse número foi o 17, que dá 34, e aí fica de resto 1. Então, note que o resto deu um número diferente de 0, então devemos continuar a divisão. Mas nesse caso, nesse primeiro momento, a gente não vai continuar. Deu 1, deixa aí, conclui, certo? Se você for fazer alguma divisão e der qualquer tipo de resto, nesse momento a gente vai estar parando. A gente vai dar continuidade quando a gente chegar no número dos inteiros. Que a gente vai desenvolver essa parte. Aqui está mostrando o exemplo, né? Caso alguém já queira se adiantar, mas essa parte é só para os inteiros, tá bom? Mas aí, normalmente, quando a gente tem um resto, a gente põe uma vírgula lá no quociente, né? Pronto, como mostra aqui. Agora devemos dividir o resto da divisão pelo divisor, ou seja, dividir o número 1
por 2. Mas como o número 1 não é divisível por 2, devemos acrescentar uma vírgula no quociente e acrescentar o zero no resto. Ó. Botou uma vírgula aqui no quociente e acrescentou um zero para continuar. Né? Agora continuamos a divisão normalmente. Temos que imaginar que o número que multiplicado por 2 seja igual a 10. Logo, pensamos no 5, né? O 5 multiplicado por 2 dá 10. Então, a gente bota o 5 e agora a gente fechou. Então, é como se eu tivesse R$ 35. Eu tenho R$ 35 e eu quero dividir para mim e meu amigo. Então, vai dar R$ 17,50 para cada um. Eu tenho R$ 17,50 e eu vou dar R$ 17,50 ao meu amigo, porque somando isso, dá 35. Eu trouxe 4 curiosidades básicas, certo? Sobre a divisão de números naturais. A primeira é o divisor do algarismo da divisão nunca pode ser zero. Né? Quando a gente pega um número e divide por zero, ele não existe. Porque não existe divisão por zero. Né? Tipo, eu tenho R$ 15, eu vou dividir por 0 pessoas? Não tem como. Né? Agora, se eu tenho R$ 15 e eu quero dividir por uma pessoa, tipo, por mim mesma, por exemplo, eu fico com os R$ 15. Agora, se eu dividir para duas pessoas, vai dar R$ 7,50 para mim e R$ 7,50 para outra pessoa. Se eu quero dividir para mim e mais dois amigos, 15 dividido por 3, eu ficaria com 5. Para um amigo eu daria 5 e para o outro amigo eu daria 5. E assim sucessivamente. A segunda curiosidade, a divisão de dois números naturais nem sempre resulta no número natural. Eu tenho o 5 e o 3 como exemplo, que são números naturais, mas se eu dividir eles, vai dar 1,6. A terceira curiosidade, quando o dividendo for um número zero, o quociente sempre será zero, independente do valor do divisor. Veja um exemplo. Chamaremos o x o valor numérico do divisor. Né? Então, eu tenho 0 e eu quero dividir 0 por 10, por 15. Eu quero dividir 0 por 5, dá 0. Porque se eu tenho nada e eu vou dividir para alguma coisa, não dá nada, né? Porque eu não tenho nada. Então, se eu tenho 0 de pizza e eu quero dividir para 3 pessoas, o resultado é 0, porque não existe a pizza. Quarta curiosidade, se o divisor e o dividendo forem números iguais e diferentes de 0, o quociente sempre será o número 1. Então, eu tenho 8. Eu tenho 8 pedaços de pizza e aí eu vou dividir para 8 pessoas. Então, vai dar um pedaço para cada uma, sempre. Eu tenho 15 pedaços de chocolate e eu tenho 15 pessoas para dividir eles, vai dar 1. Eu tenho R$ 1.000 e eu quero dar esses R$ 1.000 para 1.000 pessoas, então vai ser R$ 1 para cada pessoa, tá bom? Eu trouxe uma atividadezinha para vocês estarem treinando, né? Eu dou um conselho que eu queria que vocês fizessem armando, não do jeito que tá aí, né? Que vocês fizessem dessa maneirinha aqui, ó, bem bonitinho, que vai ajudar muito o desenvolvimento de vocês. Não precisa entregar nem nada, é só para treino próprio, tá bom? E temos as referências, boa sorte, espero que dê tudo certo. E eu vou estar parando agora a aula. Bom aprendizado.